Olá, bom dia, muito bom dia. Eita, vamos ver quem é que vai chegar aqui nessa manhã muito especial. Família CMR, Colégio Manuel Ribeiro, estamos aqui. E para você que vai fazer parte dessa live, um momento inédito para nós, né? Um momento muito especial para a escola. Desde já eu quero agradecer a sua presença, você pai, você mãe, você tio, tia, aluno, você família do Colégio CMR, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esse momento muito especial. Hoje é sexta-feira santa, né, período de Páscoa, né, amanhã sábado e o domingo também da ressurreição, um tempo muito importante para nós refletirmos sobre temas que não envolvem somente a questão religiosa, faz parte, mas sobretudo aquilo que diz respeito à nossa perspectiva de vida, no tocante aos nossos relacionamentos, no tocante à mudança de atitudes. Por quê? Porque de fato entendemos que a pessoa de Jesus Cristo, ela não é uma figura pertencente a qualquer denominação religiosa. Vamos logo de imediato abrir, né, a nossa live, né, trazendo esse momento assim de reflexão para que você que vai assistir agora ao vivo, você que vai assistir posteriormente essa programação gravada, possa estar, na verdade, à vontade para ouvir sobre a vida de um homem que marcou a história da humanidade, estabelecendo um marco, tá? Um tempo antes dele e depois dele. E a proposta de vida desse homem, ela é extremamente confrontadora no tocante a uma mudança progressiva para melhor na vida daqueles que adotam os seus princípios. Então, nessa manhã eu me sinto privilegiado, eu quero agradecer logo de antemão a nossa diretora, a querida professora Edinalva, né, que nos tem dado esse apoio para o trabalho que está sendo feito ali, né, no segmento do Fundamental 2, bem como no ensino médio, e, por sua vez, dando um amparo a toda a equipe. Você que está chegando aqui, você que é do 6º ano, do 7º ano, sabe que essa atividade é pontuada, é uma atividade pontuada e que deverá ser desenvolvida com a sua família. As famílias receberam um comunicado, qualquer dúvida, pode estar acionando o nosso WhatsApp, tá? Eu vou estar atento ao WhatsApp sexta, sábado e domingo, e se necessário for na segunda-feira, para dar todo o suporte, porque na terça-feira, dia 22, estaremos recebendo essas atividades. É uma proposta para a Páscoa, né? A Páscoa, um momento onde uma nova atitude começa em casa. A gente acredita de maneira muito pontual que o trabalho da escola é dar apoio à educação que começa em casa, né? Aquilo que começa com as famílias, e nós, hoje eu, Fernando, sou resultado de uma família. A professora Edinalva é resultado de uma família. Cada pai, cada mãe que hoje tem o seu lar é resultado de uma família. Então a escola ela não pode, de forma alguma, abrir mão de trazer discernimento claro aos papéis, o apoio que precisa ser dado às famílias, no tocante não somente às questões sistemáticas da educação básica, mas hoje em especial às questões socioemocionais. As questões que falam justamente de uma perspectiva. Fernando, o que é isso? Aquilo que nós conseguimos enxergar além do que vemos no cotidiano, no dia a dia. E nós que estamos no dia a dia com esses queridos, né, com essas pérolas preciosas das famílias, os nossos alunos, percebemos algumas situações, alguns desafios que fazem parte do processo. E nós não abrimos mão de realmente nos envolvermos com ele e de estendermos a mão para, junto com as famílias, darmos o apoio necessário para fazermos um trabalho excelente, um trabalho marcante, e que na próxima geração, na geração em que estes alunos, né, sejam eles do 6º, 7º, 8º, 9º, primeira série do ensino médio, segunda série, terceira série, eles serão a nova geração de uma sociedade que nós cremos que será bem melhor do que a nossa. Para isso estamos trabalhando. Como diria o filósofo Aristóteles, ele dizia o seguinte: olha, eduquem as crianças para não ter que punir os adultos. Então vamos começar a nossa live mais uma vez, dando muito bom dia para você que está aqui, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como que acontece todos os dias no Colégio Manuel Ribeiro, eu quero apresentar esse momento com uma breve oração. Estamos num período muito especial
para você que tem o credo judaico-cristão, para você que acredita na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não somente como um homem histórico, mas como alguém que realmente está vivo e presente na sua vida, na medida em que a sua fé de fato crê naquilo que ele declarou, né, sendo ele o caminho, a verdade e a vida para o homem, ele que é o Filho de Deus, que se fez homem para ensinar o caminho a fim de que os homens se tornem filhos de Deus. Então eu quero render graças a Deus nessa manhã por você que está aqui, por sua família, pedir a proteção de Deus para a sua casa, crer que nesta hora Ele está ouvindo a minha oração, conectando o seu coração à bondade que Ele tem para você e para a sua casa hoje. Hoje é mais um dia para que se cumpra a palavra de Deus na sua casa, onde a praga não vai chegar na sua tenda, onde 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você, a sua casa, o seu lar, os seus, a nossa escola, o nosso ecossistema, nós não seremos atingidos, porque cremos que o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. É dessa forma, Pai, que eu te rendo graças nessa manhã, crendo que o Espírito Santo está guiando tudo que vai acontecer nessa live e que também há de abençoar todo aquele que pela fé está aberto para receber a tua bênção. Eu oro dando graças a Deus nessa manhã por você, pai, mãe, aluno, colega de trabalho, em nome de Jesus. Você que crê e que recebeu essa oração, por favor, participe comigo. Escreva aí nos comentários. Amém. E diga onde você está, graças a Deus. E para você, aluno, já coloca o seu nome aí registrado nos comentários, tá? Registre aí nos comentários o seu nome, que essa é uma das regras para fundamentar, né, a sua presença nessa live, que é uma live tanto para falarmos um pouco sobre a Páscoa, mas também para nos aprofundarmos na orientação dessa atividade socioemocional, para que as famílias se envolvam e desenvolvam esse trabalho com os nossos alunos, para reforçar ainda mais a nossa proposta educacional. Ponto. Então vamos lá. Então, mais uma vez, os alunos que estão aí chegando, coloca seu nome aí, você do 6º e 7º ano. Eu falei que ia fazer uma homenagem a uma aluna, tá? Do 7º ano, que, professor, a live vai demorar quanto tempo? Eu falei, minha filha, eu vou dizer a todo mundo que a live demoraria apenas 10, 15 minutos, mas por sua causa, Lavínia, olá Lavínia, será que a Lavínia está aí? Lavínia do 7º ano, ó, em sua homenagem, a live vai durar 30 minutos. Gente, brincadeira, tá? Só que eu falei com ela que ia falar o nome dela aqui na live. Aí já apareceu a Ana Sofia, fala o meu também! Ana Sofia do 7º ano. Aí logo Lara se apresentou, Lara, fala o meu também. Lara do 7º ano. Ariadne também do 7º ano. Todas elas queriam que o professor citasse o nome delas no início da live. Então, tá cumprido. Vamos lá agora. Bom, gente, nesse momento que nós vamos abrir a nossa live, em que a gente já está cumprimentando vocês, as famílias receberam um comunicado falando desse momento que para a gente ele é inédito, muito especial. Eu estou aqui realmente muito contente, né, até por conta da participação que está aí, né, uma galera boa aí presente. Eita, 24 pessoas aqui, 25 agora na live. Olha, manda aí o aviãozinho para, sei lá, tio, primo, quem quer que seja, para estar presente. Vai ser um momento muito legal, pode ter certeza, porque traremos informações socioemocionais, nos envolveremos com a proposta que a atividade já está nas mãos dos alunos, impressa. Para aqueles que não puderam ir, né, nós temos o caso de uma querida nossa do 6º ano, que eu conversei com a mãe dela na sexta-feira à tarde, ela não pôde estar, perdão, na sexta não, na quarta-feira à tarde, ela não pôde estar na escola, porque estava aí com sintomas gripais. Então eu informei o seguinte, ó, foi no grupo do WhatsApp, na agenda, no perfil ela, né, acessar as informações, até porque essa atividade ela vai ficar aqui gravada, tá, aqui no perfil do Instagram da escola. E aqueles que, por algum motivo, né, agenda da família, momento de véspera de feriado, então é aquela correria, a gente entende perfeitamente, mas vai ficar gravado aqui esse momento para que você posteriormente possa acessá-lo. E lembrando, essa atividade deve ser realizada numa folha de papel pautado para ser entregue na terça-feira, dia 22, quando retornaremos às aulas normais. Segunda-feira é feriado, Tiradentes.
feriado, mas na terça-feira estaremos de volta e ali aguardando a sua atividade, né, ali bonitinha, né, com a atividade, a questão que é somente para o aluno resolver é uma questão, de 5 questões, vamos lá falar, uma questão é somente para os alunos, outra questão é somente para os pais, que é um comentário da atividade, e 3 questões em relação às palavras-chave. Uma vamos falar já já, que é a palavra-chave da live de hoje. Essas 3 questões são 3 questões para serem desenvolvidas num bate-papo entre o aluno e a sua família, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, entre os pais e a filha. Essa é a proposta da atividade para reforçarmos esse momento que para a gente é ímpar, né? Extremamente precioso. Eita, alguém falou que está atrasado. O que está atrasado? Não estou entendendo não. Mas qualquer coisa, manda o direct ou manda lá no nosso WhatsApp da coordenação. Vamos estar atentos ao longo desses dias para poder dar todo o suporte, porque essa atividade ela é muito importante. Vamos avançar então, para não demorarmos muito tempo. Já tivemos um bom tempo aí na nossa introdução, tá? Temos esse tempo aqui para que a gente possa, de fato, avançar na ideia da Páscoa, né? A Páscoa não é o ponto de vista comercial, né, do ovo de chocolate, né? Hoje os ovos estão bem diferenciados. Hoje você tem até ovos recheados com quitutes, como coxinha, como peixe, enfim. Mas a proposta da Páscoa é falarmos daquilo que está relacionado a festa judaico-cristã. E é sobre isso que eu quero falar com você bem rapidamente, para dar um pano de fundo, né, para dar um contexto. E é interessante que você escute bem, que você esteja atento. Qualquer coisa, deixa o seu registro aí, seu comentário no chat, vai ser de grande importância, tá? Porque nós estamos num período de grande reflexão, né, onde nesse momento o que está sendo proposto com a ideia, né, da sexta-feira, a sexta-feira da paixão, onde Cristo foi crucificado, né, o sábado, onde ele permanece morto, e no domingo, onde ele ressuscita, nós temos uma proposta de vida nova. Nós temos uma proposta de renascimento, nós temos uma proposta de mudança interior. Não é por acaso que entendemos que em casa, né, no lugar onde tudo começa, novas atitudes brotam a partir de reflexões, a partir de um diálogo, a partir de uma escuta sensível, a partir de um acolhimento. Tudo isso transforma. Nem sempre, ao longo da agenda diária que temos, conseguimos um tempo de qualidade para pararmos e então nos darmos a oportunidade de falar de assuntos, tocar em temáticas que são chaves, que despertam em nós a sensibilidade de como está um e de como está o outro. Deixa eu aqui reagir, né? Aqui acenando para algumas pessoas que já entraram acenando, tá? Então, esse é o momento. Esse é o momento porque, de fato, as famílias estarão de alguma forma unidas, né? Terão que parar por conta do feriado, vão parar ali no entorno da mesa. Eu espero que seja o momento, espero em Deus, oro, né? Estarei orando ao longo desses dias por nossas famílias, para que de fato seja um momento de grande significado sobre a importância desse laço estar realmente reforçado, o laço dos pais vendo a importância de acompanhar os seus filhos, dos filhos olharem para os seus pais e sentirem o orgulho da família da qual fazem parte, e também um momento de alinhamentos finos. É muito importante, é renascimento, é renovo, é disso que fala a Páscoa. Então, hoje eu quero falar com você, vamos lá, sobre o significado da Páscoa, né? A Páscoa, no seu significado original, é uma festa das mais importantes para o povo judeu, tá? Instituída por Deus no Antigo Testamento, você pode verificar isso no livro de Êxodo, no capítulo 12. Ela celebra a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Era comemorada no sacrifício de um cordeiro e a refeição em família, lembrando da proteção de Deus na noite em que o anjo da morte passou sobre as casas dos egípcios, poupando os lares que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Se você lembra bem, né, temos ali a situação em que o povo
de Israel. Isso começa lá com José do Egito, vendido pelos irmãos. Ele vai para o Egito. No Egito ele primeiro vai para a casa de um homem por nome Potifar, ali ele cresce, e dali a esposa de Potifar tenta ficar com José rejeita, só que é acusado injustamente, vai para a prisão. Na prisão ele tem sonhos que desvenda, né, a realidade na vida de dois homens, um copeiro e um padeiro. O padeiro morre, o copeiro é restituído ao seu lugar de honra, ao lado de Faraó, e ali José, quando o copeiro ele volta por conta do sonho de José, 3 dias depois ele é solto, né? José fala, não esquece de mim quando você estiver lá com o Faraó. E o copeiro ele volta, mas ele esquece de José. José leva um tempo ainda preso, mas na prisão ele prospera, se torna líder na prisão, né? O carcereiro entrega praticamente as chaves na mão de José. José é um homem separado por Deus, um homem que tinha visões, um homem que tinha sonhos aos quais Deus dava para ele interpretava sonhos. E lá um dia Faraó tem um sonho, né, que o perturba muito, e nenhum dos seus magos, conselheiros, pessoas entendidas da época conseguiam discernir o sonho de Faraó. E José é então lembrado pelo copeiro, que fala sobre ele para Faraó, e Faraó manda chamar José. José então aparece no cenário, e nesse momento ele desvenda os sonhos, dizendo que haveriam 7 anos de grande seca, de grande fome e seca sobre toda a terra, mas também 7 anos de abundância e fartura. Então ele aconselha ao Faraó que durante os 7 anos de grande abundância e fartura, que ele então recolha grãos, que ele faça economias, que ele crie celeiros, para que de fato no período dos 7 anos de seca e de grande dificuldade, tudo pudesse ir bem para o Egito. E assim decorre. Só que o detalhe é, Faraó pergunta, onde eu vou encontrar um homem, né, com tamanha sabedoria que não você? E José sai da condição de carcereiro para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, recebendo o anel de Faraó e o nome de Zafenate-Paneá, aquele por meio do qual Deus fala. Ponto. Nesse momento, os irmãos de José, vindo lá de Canaã, momento de seca, né, momento de devastação, eles vêm para comprar grãos no Egito e não reconhecem José. José agora, numa posição de governador, né, numa condição muito privilegiada, reconhece seus irmãos. E ali, num processo que Deus trabalha o coração de José, curando José emocionalmente daquilo que os irmãos fizeram com ele, ele faz algumas provas com os irmãos, mantém o irmão preso para trazer o pai, e eu sei que no final das contas dá tudo certo, a bênção de Deus se estabelece, e os irmãos preocupados com o mal que fizeram contra José, ouvem da parte de José que eles, na verdade, foram usados como instrumento para que o plano maior de Deus acontecesse. Querem enviar José à frente para salvar o mundo daquela época através da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Pois bem, o que acontece a partir daí? Por que tivemos que falar de José? Porque é a partir dele que o povo de Deus vem, os hebreus vêm para o Egito. E ali eles povoam o Egito. E tempos depois, obviamente, José morre. E os faraós que foram sendo levantados posteriormente não conheciam mais José. Só que o que acontece? O povo de Deus prospera muito e cresce muito. E ali naquele momento, né, eles passaram a ser uma ameaça para os egípcios, que começaram a vê-los de forma hostil e decidiram escravizar os hebreus. Ponto. Nesse momento, então, um dos faraós levantados decide, para não mais ter os judeus, os hebreus como ameaça, ele decide então matar todos os meninos. Né? Houve uma matança, todos os meninos, né, os recém-nascidos, eles foram mortos, eles foram lançados no rio Nilo e eles então morreram afogados, exceto Moisés. Moisés que nasce, segundo a Escritura, sendo uma criança bela, sendo uma criança que trazia uma luz diferente. A mãe de Moisés então prepara um cesto de junco, né? E ali ela coloca Moisés nesse cesto de junco e lança Moisés no rio Nilo. E Miriam, a irmã de Moisés, vai acompanhando o cesto, que por sua vez vai se deparar próximo do palácio de Faraó, onde a filha do Faraó estava se banhando. A filha do Faraó então recolhe Moisés, e Moisés agora é dito como o filho da filha de Faraó. Ele cresce no palácio. Cresce conhecendo toda a estrutura, toda a pompa, toda a cultura, né, egípcia, mas não esquecendo que ele carregava um sangue hebreu. Ele tinha, né, com o passar do tempo, entendimento que ele não era egípcio, ele era hebreu. E um dia ele vê os egípcios maltratando um hebreu. A partir daquele momento, então, José, tomado de um ânimo de justiça, de raiva e tudo misturado, mata esse egípcio e, por conta do feito dele, ele foi procurado para ser morto. Então ele foge, né, para o deserto.
E no deserto ele fica um tempo, 40 anos, quando então o povo começa a clamar por conta da escravidão no Egito, e Moisés é despertado por Deus através de uma sarça que ardia e não se desfazia e não queimava, a ser o libertador, a voltar para o Egito, para então agora libertar o povo. Moisés diz que era pesado de língua, que era gado, então Deus fala, você vai ter o seu irmão ao seu lado, Arão, e ali tudo acontece. Eles chegam lá e Faraó, com o coração endurecido, não liberta o povo. Então vem as 10 pragas. As pragas com a morte dos animais, as pragas com as rãs, as pragas com o rio Nilo se transformando em sangue, as pragas com tumores crescendo, né, no corpo dos egípcios, e tudo isso só acontecendo com os egípcios e nada com os hebreus. Os gafanhotos vindo e acabando com a plantação dos egípcios, os animais egípcios morrendo, até que a última das pragas, a 10ª praga, era a praga da morte dos primogênitos. E o anjo da morte seria liberado, e isso estava, na verdade, apontando para a figura de Jesus. Porque se você permanecer aqui comigo amanhã e depois você vai entender melhor como que esse contexto do Antigo Testamento estava apontando para o Novo Testamento, onde Cristo, por João, é chamado do Cordeiro Imolado. Jesus é o sacrifício para a nossa libertação. Assim como naquela época, lá no Egito, Deus orientou o povo, olha, vocês vão matar um cordeiro, e em família vocês vão comer esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro vocês vão passar no umbral das portas, porque este é o sinal, o sangue do cordeiro, o sinal para que o anjo da morte não entre na sua casa e não leve o teu primogênito. E exatamente como Deus falou aconteceu. Num dia determinado, na hora específica, o anjo passa. E todos os primogênitos ali no Egito foram mortos. Onde havia uma casa que não tinha o sangue do cordeiro e que havia um primogênito, sejam animais, sejam crianças, eles morreram. Só não com os hebreus. E o que aconteceu então? A partir daí os egípcios não queriam mais os hebreus ali com eles e eles foram libertos por meio do poder da mão de Deus. Agora vem Jesus. E ele é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro? Porque estava parafraseando ou fazendo referência à antiga aliança. E agora, no nosso momento, em que estamos hoje experimentando, nós que conhecemos um pouquinho da história, sabemos que Jesus foi um homem que marcou a história da humanidade, fazendo bem pela humanidade, curando a muitos, né? Vivenciando ali a multiplicação de pães e peixes, dando sinais de que ele não era um homem qualquer, mas de que ele era de fato filho de Deus. Mas chega um momento em que ele disse que era necessário de que ele fosse entregue na mão dos religiosos e das autoridades para ser morto. E assim aconteceu. Hoje, sexta-feira, é o dia em que Jesus ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi crucificado. É a chamada Sexta-feira da Paixão. E trazendo esse pano de fundo agora, né, do contexto bíblico, histórico, nós vamos agora para o momento da nossa atividade. Né, falando agora como é que a gente conecta, né, essa ideia da proposta, né, da Páscoa para a nossa atividade, onde os nossos queridos, né, têm aí uma atividade socioemocional para levá-los a uma reflexão quanto ao assunto do respeito. Respeito. Respeito quer dizer aceitação, respeito quer dizer acatamento, respeito quer dizer que o outro é o outro e eu sou eu. Aquilo que eu quero para mim eu dou para o outro, aquilo que eu não quero para mim eu não dou para o outro. Então, nesse momento em que nós estamos refletindo alguém que veio se entregar para que nós fôssemos libertos do quê? De nós mesmos. Em que sentido? O mundo que nos cerca, ele é sugestivo e todo ser humano é influenciável, desde a infância até a fase adulta. O detalhe é que na fase da infância e adolescência, enquanto ainda não temos a maturidade para as consequências das nossas escolhas e decisões, porque de fato, do ponto de vista neurológico, ainda não amadurecemos ao ponto do nosso cérebro estar funcionando com bastante conexões, dada pelas informações acerca do tempo em que temos de vida, estamos passivos de cometer falhas, bobas, erros que muitas vezes poderiam ser evitados e que, em certos casos, causam alguns transtornos e consequências que, de fato, podem trazer muito trabalho, seja para a família, para a escola, ou onde quer que essa criança ou adolescente esteja.
Entendemos que o período da Páscoa é um tempo de reflexão para renovação. É um tempo de reflexão para uma vida nova. Por quê? Porque Cristo ressurge no terceiro dia. Ele não fica morto. Hoje ele morre. No sábado, o segundo dia, ele permanece no sepulcro. Nós não vamos aprofundar o que a Bíblia diz, mas há uma atividade enquanto Cristo está morto, mas só que não no mundo visível, e sim no mundo espiritual. Mas no terceiro dia ele ressurge. Ele ressurge para ser a esperança de uma nova vida para aqueles que creem nele. Lembrando que Cristo, segundo João, é o Verbo que se fez carne, a palavra que ensina. E todos nós, enquanto adultos, temos uma bagagem para ensino. Temos uma palavra acerca do que já vivenciamos, como que os nossos filhos estão vivenciando. Porque, obviamente, estamos adultos hoje, mas não nascemos adultos. Quando converso com os pais, tendo oportunidade em algumas reuniões, ou seja, ela no coletivo ou à parte, costuma dizer, lembre-se, um dia você foi criança, um dia você foi adolescente. Então é necessário que tenhamos a sensibilidade, a partir dessa memória, para termos uma linguagem que acesse o coração e a mente dos nossos filhos, a fim de que eles sejam acolhidos no entendimento de uma prática que eles podem fazer na medida em que são acompanhados, na medida em que são acolhidos e orientados. Então, hoje, a palavra-chave é transformar ou transformação. Transformar é a palavra-chave, é um verbo. Né? A proposta de hoje é você refletir sobre transformar. E aí temos questões, e eu vou citar as questões para cada uma das turmas, porque o que está acontecendo com o sexto ano e com o sétimo também. Alguns coleguinhas estão naquela fase de observar o outro e pontuar um cabelo pintado de vermelho, né? E eu quero fazer agora aqui uma homenagem a duas alunas, né? Duas alunas que na quarta-feira, né, numa atitude assim muito autêntica delas, foram com um cabelo maluco, um cabelo diferente, mas na hora que se depararam ali naquele movimento do dia a dia com os colegas, algumas colegas apontaram o cabelo de Laura Maria, né, que estava lá, o cabelo pintadinho, né, bem legal, né, e o cabelo de Jéssica. E Jéssica ficou um pouco sentida, porque ela colocou alguns pomponzinhos no cabelo, assim como eu tô careca, ó. E eu tive que falar para eles que nós temos que ter, nesse momento, uma disposição de quê? De competência emocional. De entender que o que o outro fala de mim, de fato não sou eu, é o que está na cabeça dele. Mas, ao mesmo tempo que eu reforço o fortalecimento interior e emocional a partir de uma reflexão em relação a mim no tocante ao que os outros pensam, eu não posso viver à mercê do que os outros pensam. Por quê? Porque o que eles pensam não sou eu. A ideia que eles têm de mim é apenas uma ideia. Se eles quiserem me conhecer de fato, tem que me dar oportunidade no sentido de se aproximar de mim e se relacionar comigo. Para então ter, a partir daí, o respeito ao me conhecer um momento mais próximo, mais íntimo. Contudo, para aqueles que apontam e falam, eu chamei à parte, né, a coleguinha protagonista, que eu não vou falar o nome aqui agora ao vivo, para dizer a ela que quando a gente quer falar algo de alguém em especial, nossos amigos, colegas, nós nos aproximamos, você quer falar amiga ou amiga, seu cabelo não tá bom não, amiga, você não fala publicamente. Você chama a sua amiga à parte e sinaliza para ela aquilo que de repente está estranho para você. Mas lembrando, ela é sua amiga. O respeito é necessário, porque se coloca no lugar dela. Aí eu falei, pense aí, olhe para ela. Olha como Jéssica ficou. Jéssica ficou um pouco chorosa no início, mas eu olhei para ela e falei, Jéssica, você está diferente, minha filha. Olhe para você e Laura Maria, vocês estão diferentes de todas as suas colegas. Tiram aí de casa para mostrar o quanto que vocês são autênticas e virem como que vocês entendem que tem que vir. E ninguém tem nada a ver com os pompons no seu cabelo. Ninguém tem nada a ver com o cabelo de Laura Maria que estava com um cone assim, ó, de sorvete, né, bom, ou rosa no meio, amarelo, pouco. Mas quer saber? É a autenticidade dela, é direito dela fazer com o cabelo dela o que ela bem entender. E os outros precisam respeitar isso sem ter que criticar de forma depressiva para outra pessoa. Com base nisso, fique de alguma forma fragilizado nas suas emoções. No momento que fiz essa reflexão, olhei bem nos olhos de Jéssica e falei, chore, porque você quer chorar. Mas depois dessas lágrimas, você precisa ser alguém competente para ser diferente, porque você não é igual a nenhuma delas.
E aí eu vi Jéssica, sabe, estufar o peito, sorrir e ficar o dia a dia dela numa boa com o cabelinho dela de pomponzinho. O detalhe é que a outra colega foi chamar a atenção sobre o fato do que ela causou e eu perguntei, vem cá, você ficou bem como que ela ficou, chorosa? E se fosse você no lugar dela, como é que você ficaria? Então ela refletiu e disse que não se sentiria bem. Então, obviamente, como que falei para elas, eu falei, minha filha, eu sei que você não saiu de casa na intenção, olha, eu vou chegar lá hoje e vou falar mal do cabelo dela, né, e vou deixar ela chorosa, eu sei que você não tem essa intenção no seu coração. Contudo, você fez. E porque fez, precisa ser corrigida. Só que esse é um caso à parte, dentre muitos outros. Esse está mais emblemático porque aconteceu na quarta. Mas tem muitos outros que vão acontecendo ao longo de uma semana de aulas e que por vezes deixa instabilizada a relação deles não somente no intervalo, mas também nas aulas. O que por sua vez, agora trazendo foco para o sétimo ano. Sétimo ano, oh, bom dia! Tem alguém do sétimo ano aí? Tem alguém do sétimo ano aí? Dá para escrever sétimo ano? Quem está no sétimo ano, coloca o nome aí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. O sétimo ano tem aí protagonizado uma realidade a qual precisamos do apoio das famílias. Nossos queridos estão realmente passando por uma transição. E nessa transição, momento de transformação, transformar, palavra-chave mais uma vez, vai ficar escrito aqui, transformar eu. Quem é eu, Santos aí? Coloca o nome, viu? Eu, bom dia. Bom dia, Giovana, do sexto ano, tá aí presente. Valeu, Gigi. Quem é que tá do sétimo? Tô aqui. Quem é que tô aqui? Quem é tô aqui o nome, ó? Coloca o nome, porque eu não vou saber eu tô aqui, porque o seu nome de perfil nem sempre é o seu nome que eu te conheço, né? Por favor, me ajude. Me ajude, Enzo, tô aqui, Samuel, isso, aí eu conheço, Samuel eu conheço bem, Samuel, Rosendo, quem mais está aqui para falar o nome, quem mais está aqui, olá quem é você, diz o nome, cadê você, cadê seu nome, olha aí, eu quero falar os nomes, Wesley, pronto, meu camisa 9, Wesley tá aí, o atacante, tá bem aí, quem mais, Júlia Neves, sexto ano tá aí, Massa, Julinha, tá melhor, Júlia, espero que esteja bem, tá? Michel, ótimo. Quem mais? Laura da Lauríssima. Junto com mais Ana Sofia. Esse cara mais deste ano. A Ariadne, a estourada. Tá aí, Ariadne. Vou fazer uma live com você, viu, Ariadne? Vou pegar o seu arroba, viu? Quem mais tá aí? Maria Clara, que legal. Guilherme também tá aí. Maravilha. Boa parte de vocês estão presentes. Jonas do sexto ano. Maravilha, Jonas. Brian do inglês, do Speak English, Brian Speak English, ele fala inglês, né? Ele fala inglês bem legal. Mas, pois bem, então o sétimo ano, famílias, eles têm passado o momento em que tem protagonizado uma agitação, né, tem protagonizado, né, críticas entre eles, né, tem protagonizado a mãe de Laura Almeida, Dona Luciene, seja bem-vinda, que bom que a senhora está aqui, né, tem protagonizado conflitos que a gente precisa abraçar nesse momento, acolhê-los. Então, essa atividade, ela vem, o coordenador está travando, Oneide, internet, acontece, meu filho, não sei nem como fazer, né? Eu vou tentar fazer posteriormente, a próxima live, eu sei que eu estou me vendo meio robótico aqui, e fiquei começou a travar, mas vai passar, tá? Essa questão da internet vai passar, né? A mãe de Guilherme Vieira também está aqui, então, para essas questões que estão acontecendo com eles, os nossos professores estão, de fato, tendo esse momento, professor, a gente precisa fazer alguma coisa. Tá difícil, às vezes não consigo completar o conteúdo, tá? E aí a gente entende que o socioemocional tem que entrar. Eu, professor Fernando, na figura de coordenador e orientador pedagógico, também trabalhando com a proposta socioemocional do Líder em Mim, né? Pensei sobre o que fazer e com o apoio da nossa diretora e, consequentemente, dos nossos professores, estamos com essa live hoje. Haverá outras atividades, né, no nosso retorno, atividades presenciais com as famílias, com os alunos, para que a gente alinhe essas questões, porque de alguma forma elas acabam impactando no rendimento, porque se o professor não consegue dar o conteúdo como ele gostaria de dar, alguns detalhes do assunto podem ficar, não bem trabalhados, e ali, isso na hora da avaliação, ser um tendão de Aquiles, ser uma pedra de tropeço, mas por conta do que nós estamos vivenciando em sala de aula. Algo que para a gente é natural, faz parte até o quê? É nos posicionarmos fazendo aqui nessa live hoje. Então agora eu quero ter uma apreciação para o sétimo ano. Sétimo ano, na atividade de vocês,
vocês, que a gente já está encerrando aqui, tá? Essa live, é só fazer algumas informações, mas para o 7º ano, na atividade de vocês, seguiu aí um equívoco e eu preciso corrigi-lo aqui agora ao vivo, vai ficar gravado aqui, ok? O 6º ano está tudo tranquilo, deixa eu ver aqui com quem eu estou agora. Eu estou aqui agora com a atividade do 7º. É exatamente o 7º ano. Tem a questão 1, que é a questão, assim, ó, somente aluno na questão 1. Mas a questão 1 é aluno e família, tá? Essa questão 1 é aluno e família. Por favor, 7º ano, questão 1, aluno e família. Você vai observar que na questão 2 e na questão 3, elas trazem basicamente a mesma proposta. Houve uma repetição. Então, a questão 2 vai ficar para o aluno no 7º ano. A questão 2 é somente para o aluno, tá? A questão 2 é somente para o aluno. A questão é aluno e família para fazerem. A questão 2 somente para o aluno. E a questão 3 volta a ser aluno e família. Questão 4, aluno e família. Questão 5, só a família. Repetindo, 7º ano, questão 1. Questão 1, que está somente o aluno, é para ser o aluno e a família. Questão 2, que está aluno e família, é só o aluno. Essa é a questão exclusiva do aluno. Questão 3, aluno e família. Questão 4, aluno e família. Questão 5, só a família. Ok? Corrigido aqui. Vamos então para a questão 1. Vou começar, já estou com o 7º ano aberto, vou falar da questão 1 para o 7º ano. Lembrando que essa é uma atividade pontuada, tem valor de 3 pontos. Para a matéria de matemática, que eu fui professor até determinado período na primeira unidade, então já fizemos a avaliação final valendo 5 pontos, já fizemos a avaliação de 2 pontos, restam 3 pontos para fechar os 10 pontos. Desses 3 pontos, um é de qualitativo que está sendo aproveitado pela atividade socioemocional em conjunto com matemática. Então, essa pontuação de 3 vai para a disciplina de matemática, tanto para o 7º quanto para o 6º ano. As orientações foram aí na atividade. Está lá a composição da pontuação, tanto para as famílias quanto para os alunos. Tá? Só chamando a atenção por conta da importância de você colocar o seu nome, porque a sua presença vale pontuação. Se você não assistir aqui ao vivo, essa live vai estar gravada no perfil daqui da escola e você vai poder posteriormente colocar o seu nome no comentário indicando que você assistiu. Palavra-chave, mais uma vez, por favor, escrevam aí, você que está aí, todos que estão aqui presentes, me ajudem. Escrevam assim, ó, palavra-chave, transformar. Todos, por favor, me ajudem. Escrevam palavra-chave, transformar. Comente aí no chat, palavra-chave, transformar. Participe aí, me ajude. Escreva aí, palavra-chave, transformar. Todos escrevam no chat, por gentileza. Quero ver. Estou ouvindo aí, cadê? Não estou vendo ninguém ainda. Quero ver aparecer aí nos comentários, tá? Escreve aí nos comentários, palavra-chave, transformar. João Vitor, escreve aí, palavra-chave, transformar. Marcos Eduardo, isso, já começou. Ariadne, boa, Ariadne, é isso aí, transformar, isso. Brian, beleza, transformar, muito bem. Valeu, gente. Já estamos finalizando. Deixa eu falar aqui da primeira questão, que é a questão que é para a família e para o aluno fazerem, falando aqui agora do 7º ano, né? Essa é a questão do 7º ano. Estamos trazendo uma citação bíblica para fundamentar, tá? E é Romanos 12:2, um versículo que eu amo muito, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento. Não se conforme com este mundo, não fique alienado, influenciado pelo mundo ao seu redor. Sejam transformados pela da sua mente. Porque somente dessa forma vocês vão experimentar qual é a vontade de Deus. E aqui tem, a questão é a seguinte: o que você transforma em comportamento durante as aulas para melhorar o ambiente e respeitar o momento do ensino? Essa é uma pergunta para ser respondida pelos alunos do 7º ano. Somente os alunos. O que você precisa transformar em seu comportamento durante as aulas para melhorar o ambiente e respeitar o momento de ensino? Pergunta exclusiva para os alunos do 7º ano responder. Vamos agora para a pergunta reservada para a galerinha do 6º ano, né? Minha galera do 6º ano que está aí, já vi que alguns estão aí. 6º ano, e lá foi assim, exclusiva do aluno, tá?
E a primeira questão é a seguinte: pensando nas lives e nas conversas que teve com a sua família, né, qual foi a maior lição que você aprendeu? Que atitude nova você pretende colocar em prática na sua vida a partir dessa experiência? Eu penso que para você responder bem essa pergunta, você deve aguardar as próximas lives. Essa é somente para o aluno responder, tá? Eu não digo que você responda hoje. Você pode, a partir do que você está ouvindo aqui, do que eu já falei, do que seu pai e sua mãe vão conversar com você, do contexto que você vai falar de como é que está a sua sala, né? Do contexto que você vai falar como é que está a relação sua com os seus colegas, e para as informações que virão na live e as próximas palavras-chave, aí sim você vai ter de fato uma boa quantidade de conteúdo, de argumento para poder fundamentar bem a sua resposta. Lembrem-se, essa não é uma atividade qualquer, são 3 pontos, tá? 30% da sua nota de matemática da primeira unidade. Então eu peço de fato compromisso e seriedade para esse momento. Agora, né, que nós já estamos fechando a nossa live, não vi Lavínia aparecer aí, tá? Lavínia. Coloca o nome dela. Lavínia, cadê você? Deixa eu acenar aqui para o povo que está aqui para Giovanni, seus estão aí. E já fechando o nosso momento aqui, deixe-me voltar aqui para o nosso roteiro, né? E já indo para o momento final, tá? Nosso momento final, eu quero primeiramente agradecer a você, família, que esteve aqui conosco, né? Hoje, eu estou aqui, são 8h43. Estamos aí passando o tempo que não seria, né? Mas a primeira é mais ou menos, tá? Espero que vocês tenham uma sexta-feira abençoada, um momento muito legal, tá? Muito acolhedor, momento reflexivo, momento para abraçar, para beijar, para chorar, para pedir perdão, para perdoar. Momento de renovação é a sexta-feira da paixão, tá? Então, amanhã teremos uma nova live, amanhã, aqui pontualmente às 8 da manhã, uma nova live para divulgarmos a palavra-chave e avançarmos na proposta daquilo que vai ajudar os alunos a desenvolverem a reflexão, as famílias a terem um conteúdo, e eu fico muito feliz. O Colégio Manuel Ribeiro é um sistema educacional diferenciado, por conta de você, pai, você, mãe, que vem dar o seu apoio. Você pai, você mãe, que realmente se coloca na linha de frente para a educação do seu filho. Nós da escola somos parceiros, não podemos fazer no seu lugar aquilo que é a sua parte, mas sem sombra de dúvida estamos aqui para apoiar você no que for necessário, para que você possa realmente, nesses dias desafiadores, eu sou pai, sei como é que é, né? Dias desafiadores para educarmos os nossos filhos, para prepararmos cada um deles para que de fato possam ser homens e mulheres diferenciados na futura geração, que de fato façam a diferença na sociedade com entrega diferenciada de caráter, de comportamento, de conduta, de serviço prestado. Eu creio que no nosso meio serão levantadas pessoas que farão grande diferença, né, com grande importância para a sociedade. Por quê? Porque estamos entregando algo diferente, porque estamos acreditando em algo diferente. E é aqui, nesse momento, que eu quero agradecer ricamente não somente a oportunidade, não somente a confiança e a credibilidade, mas sobretudo o carinho da professora Edinalva, né? Essa pessoa que dia a dia está aí na batalha, né? Enfrentando desafios a cada dia maiores para realmente manter, para sustentar uma proposta que realmente faça a diferença, para alinhar o nosso corpo docente, para de fato estabelecer uma realidade de qualidade para os alunos, para que as famílias realmente acreditem, confiem e também repliquem. Nós precisamos que vocês, família, nos ajudem. Nos ajudem como? Participem, se engajem, estejam envolvidos. Não venham só trazer críticas, nós aceitamos, só crescemos através dela. Não temos problema quando você pontua o que não está acontecendo bem. Faz parte para quem quer crescer. Agora o detalhe é você trazer a pontuação, mas estar presente para nos ajudar a corrigir através da construção comum, conjunta, do seu ponto de vista, do meu, dos professores, né, dos nossos colaboradores. Por que não falar aqui de Dona Marinês, né? Por que não falar aqui de Queca da portaria, por que não falar aqui de Ana da recepção, por que não falar de Anne, e o que dizer de Ró, como esquecer de Iven, né? Como não falar de Giovana, né? Cada uma delas, cada professor do segmento, que eu poderia citar aqui agora, correr risco de esquecer, né? Porque temos novos chegando aí para casa, e aqueles que foram, nosso muito obrigado, mas entendemos que realmente precisamos fazer a diferença.
Só que para ser diferente, temos que ser competentes. E essa competência vem através do compromisso dia a dia de entregarmos o nosso melhor. E é por isso que eu estou aqui e quero agradecer você que pôde estar aqui ao vivo. Você que vai assistir a programação gravada, meu muito obrigado. Sei que você tem uma agenda e de repente foi pego de surpresa, mas ainda assim não vai abrir mão de, no segundo momento, assistir essa live gravada. Eu espero que amanhã tenhamos mais pessoas, né, presentes aqui na live. Amanhã, às 8 da manhã, estaremos aqui presentes para mais uma vez termos um bom bate-papo sobre o contexto bíblico do momento da Páscoa. Hoje falamos da sexta-feira, falamos, né, dessa realidade do que é a Páscoa. Né? Amanhã falaremos um pouco mais e traremos o pano de fundo para então dar suporte de forma objetiva, falarmos da proposta socioemocional que se refere ao respeito. E que a proposta é o quê? Páscoa, uma nova atitude começa em casa. Aí na sua casa é justamente este lugar lindo, maravilhoso, abençoado por Deus, para que você, aluno, aluna, adolescente, criança, trazer através da referência dos seus pais, uma conduta que faça toda a diferença no seu ambiente escolar. Muito obrigado a você, que Deus te abençoe ricamente, a graça e a paz, e até o nosso próximo encontro, amanhã, aqui no perfil @Colégio Manuel Ribeiro, para mais um momento maravilhoso, porque para mim, não sei você, valeu muito a pena. Deixa aí nos comentários como foi para você essa live, e beijo no coração, vá para o seu momento maravilhoso com sua família. Não esqueça, viu? O professor Fernando falou, olha meu pedacinho do ovo da Páscoa, viu? Meninas, olha meu pedacinho do seu ovo da Páscoa. Aí eu sei que vai ter ovo de chocolate meio amargo, vai ter ovo da Páscoa de chocolate branco, chocolate ao leite, e o professor quer um pedacinho. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.